Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e dê o seu joinha e comente. Só assim você ajuda esse canal a crescer. Amém? Bom, esse tema é um tema muito importante, que muitas pessoas se esquivam um pouco desse tema, mas é algo que nós estamos vendo aí acontecendo. Não é? Que é o fim da igreja física, que acontecerá muito em breve, não tarda a acontecer. Tá? E vamos aqui vou fazer esse vídeo para falar sobre isso e também termos aí a coragem de estarmos num deserto. Muitos de vocês, antes da pandemia, por exemplo, ia na igreja todos os dias, ia na missa todos os dias. Tem muitos que tinham essa disponibilidade, muitos podiam fazer isso. Hoje está mais difícil. Teve um período que estavam as igrejas fechadas. Do nada, de repente, veio o decreto, fecharam tudo. E você ficou sem a Eucaristia, sem o batismo, sem nenhum sacramento. Somente a missa pela televisão. E nós sabemos que não é a mesma coisa, né? E depois abriu, aí veio outra onda. A gente está prestes a chegar numa terceira onda. Infelizmente, é a realidade que vai ter mais uma onda, né? Até ver o que eles vão fazer aí daqui para frente, mas a primeiro momento, aqui no Brasil, terá uma terceira onda. Isso é inevitável pelo andar da carruagem, tá bom? Então isso aí não é uma previsão, não é ser agorento. Isso é uma realidade, temos que ser realistas, tá? E o fim da igreja física é algo assim também inevitável. Não somente pela pandemia, a pandemia está ajudando, mas é algo que está caminhando há muito tempo. Há muito tempo vem essa caminhada aí de descrença do ateísmo e muitos outros fatores, a nova ordem mundial. Tá? Eu vou aqui ler para vocês duas leituras, para termos coragem e entendermos a situação de ser cristão neste mundo. Tá bom? Bom, a primeira leitura está em Lucas, está em São Lucas, capítulo 12, versículo 32, tá? Que fala do pequeno rebanho. Né? Não tenhais medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes o reino. Vendam os seus bens e deem o dinheiro em esmola. Façam bolsas que não envelhecem, um tesouro que não perde o seu valor no céu. Lá o ladrão não chega, nem a traça rói. De fato, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. E a outra leitura, meus irmãos, está em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Proclamar a palavra de Deus. Né? Rogo a você, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e por seu reino. Proclame a palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda paciência e doutrina. Pois vai chegar o tempo em que não se suportará mais a doutrina, a sã doutrina. Pelo contrário, com comichão de ouvir algumas coisas, os homens se rodearão de mestres a seu bel prazer. Desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para as fábulas. Quanto a você, seja sóbrio em tudo. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um anunciador do Evangelho, realize plenamente o seu ministério. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, essas duas leituras são muito importantes, são leituras para nós hoje, para quem quiser pregar o Evangelho hoje. Não é uma realidade o que está acontecendo. Os homens se entregaram às fábulas, eles não suportam mais ouvir as verdades do Evangelho. Nós comentamos aqui, e quando falamos de algumas verdades, tivemos aí o padre recentemente que foi xingado nas redes sociais, o padre que foi xingado a falar certas verdades do Evangelho, coisas que são
comuns, coisas que todo cristão deveria entender, mas hoje ele não suporta mais, porque ele se entregou aos mestres, aos falsos mestres, e se perderam completamente. As pessoas não têm mais a referência de Deus, porque foi tirada deles. A cada dia que passa, as pessoas vão perdendo mais a sua fé, a sua referência católica. Isso é proposital, isso é obra dos senhores do mundo, da nova ordem mundial, que adentram a igreja. E em todas as denominações religiosas, eles estão planejando o fim das religiões, tá? O fim da crença. Por mais que as outras crenças protestantes, por exemplo, que têm algum resquício da fé, que acreditam em Jesus Cristo, porque se você for em países islâmicos, eles não vão olhar para sua cara e vai perguntar se você é católico ou protestante. Não, você é cristão. Aí, dependendo do lugar, você sabe o que vai acontecer. Então, os cristãos, a pessoa que professa a palavra de Deus, que fala de Jesus Cristo como Ele é e prega a verdade como ela é perigoso, é visto como uma pessoa perigosa para os dias de hoje. Aqui no Brasil é ridicularizado, aqui no Brasil está sendo perseguido. Nós, cristãos, as pessoas que creem em Jesus Cristo e querem pregar a palavra de Deus, pregar a verdade do Evangelho, são perseguidas, são ridicularizadas, somos vistos como pessoas atrasadas, somos vistos como pessoas violentas, pessoas preconceituosas. Então o cristianismo está cada vez mais sendo mal visto pela sociedade, isso com a ajuda da mídia, com a ajuda de meios de comunicação e de muitos de dentro da igreja que aceitaram o discurso, a narrativa da mídia, a narrativa dos senhores do mundo. Então hoje é feio ser cristão. Preste bem atenção nisso. Hoje é feio ser cristão. Porque muitas pessoas não aceitam mais a sã doutrina e já querem modificar até a Bíblia para os moldes do mundo. Estão modificando a igreja aos moldes do mundo. Tem os senhores do mundo dentro da igreja católica, existe pessoas da maçonaria eclesiástica dentro da Igreja Católica, modificando, não de hoje, mas de muito tempo, muitas décadas, um trabalho de décadas para fazer com que a Igreja tenha esse trabalho de desmistificação, para você deixar de acreditar em Deus, para acreditar na ciência, acreditar no homem, no que o homem pode fazer. E você que é protestante, também deve ter percebido em algumas igrejas que você vai, também muitos pastores, que muitos deles são maçons, também pregando coisas, muitos para o seu próprio interesse, mas também pregando coisas semelhantes. Então, esse vídeo é um vídeo que eu não estou falando de religião, não estou falando aqui para impor nada a você. Estamos falando de Jesus Cristo e de cristianismo, que eles não estão ligando se você é católico, se você não é. Eles querem acabar com o cristianismo, porque atrapalha a nova ordem mundial, atrapalha o andamento do comunismo, atrapalha o globalismo, atrapalha a falsa direita, que também está trabalhando. Então, tudo isso o cristianismo atrapalha, o verdadeiro evangelho atrapalha a obra do maligno, atrapalha a dominação do mundo, através da nova ordem mundial e a vinda do anticristo. Então temos que tomar consciência do que está acontecendo. Então o fim da igreja física é algo que está para acontecer. A igreja tem perdido seus fiéis, tá? Ou os infiéis, como você queira dizer. Mas muitas estão fechando suas portas e muitos sacerdotes estão contribuindo para isso, se unificando com outras crenças, adentrando outras crenças que não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com Jesus, e juntando Jesus, Buda, Maomé, Krishna e assim por diante, Allan Kardec, coisas juntando numa só religião. Tá? Eu não estou falando mal de você que segue outras crenças. Estou falando uma realidade. Preste bem atenção no que está acontecendo. Está tendo uma unificação de tudo. Tanto na parte da religião, na parte da política, na parte econômica. Eles querem sempre, o caminho é a unificação. O caminho sempre é a unificação. Uma só coisa, uma só ideia, um só lado da moeda. Então hoje,
tem muitas brigas políticas, brigas religiosas, mas isso é proposital, que eles implantam isso. E vem dos grandes líderes. Os grandes líderes planejam essa luta contra o cristianismo. Tá? Isso é uma grande realidade. E muito em breve, meus irmãos, é o que se planeja, não ter mais as igrejas físicas. Por quê? Por conta do grande ateísmo que o mundo está se tornando e a repulsa contra qualquer tipo de espiritualidade faz com que o homem creia apenas na ciência, e todo aquele que fala de religião, que fala de Jesus, que fala do espiritual é visto como um louco, como um lunático, como um negacionista, como um terraplanista e assim por diante. Tá? Coisa que não tem nada a ver. Então estamos tendo a reversão de valores, que é o que estamos vendo. Se você fala de Cristo hoje, você é ridicularizado. A não ser que você fale de Jesus aos moldes do politicamente correto, aos moldes do que eles querem, que aceita tudo, que tudo está bom, tudo está ótimo, no relativismo. Relativismo politicamente correto é o mesmo que o respeito humano. Né? O respeito humano leva para o inferno. O respeito humano que nós dizemos aqui, que fala o padre Paulo Ricardo, por exemplo, não é você faltar com respeito às pessoas, e sim você pregar a verdade e não ter o respeito humano vendo a pessoa errar, vendo a pessoa ir para o inferno, pecar. E logo, o inferno não é mais pregado. Você que é católico, você que porventura é protestante, que eu sei que aqui neste canal tem muitos protestantes, e quando eu falo da Virgem Maria, já vem falando um monte de coisa de novo. Se acalme-se aí. Veja na sua religião. O pastor fala do inferno lá? Ele está falando do inferno? Ou ele está pregando outras coisas? Depende de onde você está indo. Então é geral. Não está se desacreditando do inferno. Aí tem pessoas que ainda ridicularizam a religião, fazendo besteiras, fazendo heresias. A nossa igreja está cheio de gente que está fazendo uma porção de bobagem, porção de coisas, missa disso, missa daquilo, desmistificando, tirando o crédito da igreja, pessoas fazendo coisas erradas, e a mídia aproveita-se de erros, porque eles nunca falam as coisas boas que nós fazemos. A mídia cresce sempre com as coisas erradas que nós fazemos. Então, cada vez mais as pessoas vão tomando repulsa da religião, repulsa da crença. Então, muito em breve, o fim da igreja física é inevitável. E seremos apenas o pequeno rebanho, como diz o Senhor. Que vamos estar num deserto, não teremos mais a Eucaristia, não teremos mais a igreja, teremos apenas Deus e nós. Nas nossas casas, nas escondidas, em muitos países se faz a celebração da missa escondida, fugindo da ditadura. Então será assim. Você vai ter que se acostumar em rezar em casa, rezar no seu espiritual, a igreja espiritual. Eu estou falando para te alertar. Enquanto existir a igreja física, vá. Enquanto você está disponível os sacramentos aonde você está, então vá. Não deixe de comungar, não deixe de fazer uma boa confissão sempre, porque você nunca vai saber o dia em que tudo isso acabar. Você teve a surpresa, teve o teste com a pandemia. Do nada, você foi deixando a confissão para depois, foi deixando o batismo para depois, foi deixando para depois. Quando você viu, fechou tudo, fechou as igrejas. E 2 vezes, 2 Páscoas ficamos sem igreja. E ninguém nem aí, né? E vai vir uma terceira onda. Se provavelmente terá uma terceira Páscoa. Olha, pode ter uma terceira Páscoa sem igreja, tá? Sem igreja física, né? E não diga que não. Não diga que não. Então temos que prestar muito bem atenção, que é o que eles pretendem, é o plano da nova ordem mundial, muitos infiltrados nas igrejas, tá? Nas religiões, para fazer a nova ordem mundial acontecer, enganando o povo.
tirando o povo da sã doutrina, o povo acreditar em fábulas, acreditar na fantasia, o fantástico mundo de Bob, as pessoas no mundo de fantasia não creem mais em Deus, mas creem em duende, creem em fada, em bruxa, creem no espírito de luz, não sei do que, não sei das quantas, o cara que vem. Então, esquece de Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo tirado dos lugares, os crucifixos sendo retirados, ninguém está nem aí. Então Jesus Cristo está sendo ridicularizado, está sendo esquecido pelo mundo. O mundo esqueceu de Deus. O mundo virou as costas para Deus. O mundo está cada vez mais ateu, sem acreditar em nada. E só vai restar um pequeno rebanho que vai acreditar em Deus. Tá? Essa é a realidade. Então faça parte desse pequeno rebanho, que será difícil. Será difícil, não será fácil, tá? Não será fácil. É a última prova da igreja. Leia o catecismo, leia a Bíblia. A igreja vai seguir os passos de Jesus. Vai morrer para depois ressurgir. Então, para muitos, a igreja deixará de existir. Daqui a um tempo, no futuro, não existirá igreja, tá? Não existirá igreja física, tá? Isso é uma coisa que eu sempre vou dizer aqui neste canal. Vocês um dia vão ver que não existirá mais igreja física. Vocês estão vendo o caminho que estamos seguindo. As pessoas não querem mais ir para a igreja. Que nem eu fiz um vídeo anterior, um vídeo falando sobre a Alemanha, por exemplo, a Europa. As pessoas, os cristãos, os novos cristãos, eles não estão mais batizando os seus filhos. E esses filhos não vão ser mais batizados e não vão mais para a igreja. E as gerações vão indo. Cada geração vai deixando Deus. É lógico que sempre haverá pessoas que acreditarão em Deus, mas cada vez mais perseguidas. Em países aí, muçulmanos, por exemplo, você não pode mais falar de Jesus. Se você for cristão, em alguns lugares você pode até viver, mas você tem que pagar mais imposto. O imposto é mais pesado para quem é cristão. Se você se converte ao islamismo, você tem um imposto amenizado. Tá? Fora outros lugares que você não pode falar que é cristão, senão você, né, sabe muito bem o que acontece. Eles usam dessa religião, mas depois eles vão também descartar essa religião. Só você ir em Dubai secularizaram o islamismo. Em Dubai o muçulmano bebe, fuma e vive uma vida normal, uma vida como uma pessoa aqui do Ocidente. Tá? Então o caminho que eles querem é a secularização, para que o homem acredite apenas na ciência e acredite no homem. E esqueça Deus. Deus é descartável. Tá? Deus não existe, Deus é coisa de louco, é como vai juntar Deus com Papai Noel, com o Coelhinho da Páscoa. Então já estão fazendo isso, é um processo. Então tomem cuidado para vocês não serem levados pela maré. E vamos viver no nosso deserto. Vamos para o deserto, assim como Jesus foi para o deserto. Não teremos a igreja mais. Hoje nós temos, vá, que nem eu falei ontem no meu vídeo, sobre a minha esposa, sobre o milagre eucarístico. Jesus está presente na Eucaristia. Então, vá à igreja, enquanto se pode. Procure Cristo enquanto ainda pode ser encontrado na Eucaristia, nos sacramentos, porque depois somente no espiritual. Porque o Espírito Santo está aqui, está em toda parte. Então, busquemos. Na hora certa, Ele nos confortará. Ok? Seremos o pequeno rebanho do Senhor. Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.